Pessoal, professor Michel aqui, começando mais um dia de aula, mais um dia de experiências. Eu espero que esteja muito bem para a gente começar a nossa aula de hoje. Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho com História e Geografia nesse mesmo vídeo, tá certo? Vai ser um videozinho rápido aí, trabalhando um pouquinho com relação à questão das migrações, a presença aí do rádio, tá certo? Na história, também das migrações, certo? Temos aí uma participação muito forte do rádio nessa época. E é claro também a própria questão aí da industrialização, certo? O surgimento aí das indústrias, eles vão colaborar justamente para a questão do rádio, tá bom? Então vamos lá. Com relação aqui à questão de migrações, vamos relembrar o que seriam as migrações? A migração aqui, ela consiste no ato, certo, de uma população, dela se deslocar espacialmente, certo? Ela passar de uma região para outra, tá bom? É claro, a gente pode incluir aí a questão do turismo, tá? Mas é importante que você destaque o seguinte: o turismo ele não é uma migração assim que tem o propósito de se fixar no local. Você vai lá para uma outra região, tá certo? Você migra para outra região, mas você faz isso de uma forma temporária, vamos dizer assim, só para conhecer aquele ambiente. Quando a gente fala geralmente de migrações, tá certo? Geralmente está se referindo aí às migrações num sentido um pouquinho mais restrito, no sentido aí de você morar em um local, tá bom? De você viver, de você construir ali a sua residência, o seu domicílio. Seja aí, por exemplo, em um estado diferente, em uma cidade diferente ou até mesmo em um país diferente, tá certo? E é claro, temos vários fatores que podem influenciar e contribuir aí para que você acabe migrando para outro local. Como a questão aí de problemas, de questões religiosas, fatores religiosos, tá certo? Questões aí também sociais, tá bom? A própria questão aí, ó, econômica, tá bom? Também vai ter uma influência nessa questão dessas mudanças, dessas idas para outras regiões, melhores condições aí de emprego. A própria questão política e ambiental também vai estar aí incluída nessa relação, tá certo? Nesses fatores que levam as pessoas a migrar. Quando a gente fala das migrações, turminha, a gente tem que lembrar o seguinte também, ó, com relação às migrações que aqui ocorreram no Brasil, tá certo? E ainda ocorrem, é claro, migrações no Brasil, mas tem um nível, assim, menos forte, certo? Menos influente do que antigamente, ok? Ainda ocorre aqui as migrações, tanto pessoas que vêm de outros países para cá, quanto pessoas que saem de suas regiões internas, certo? As suas regiões aqui do Brasil, para outras regiões, como ainda ocorre em alguns cantos aqui do Nordeste e indo lá para o Sul. Só que em comparação com o que era no passado, tá certo? Essas migrações, esses processos migratórios são cada vez menores, tá? Ocorre muito mais hoje em dia o que ainda a questão da migração rural, tá certo? Para a cidade, a chamada urbanização, tá bom? É aí o abandono do campo para as cidades em busca de emprego. Falando aí um pouquinho sobre as migrações internas, para a gente relembrar um pouquinho, vamos ver aqui o que tem dizendo nesse site que eu utilizei como fonte, tá certo? É o Brasil Escola. Vamos lá. A migração interna corresponde ao deslocamento de pessoas dentro de um mesmo território. Dessa forma, pode ser entre regiões, estados e municípios. Tal deslocamento não provoca modificações no número total de habitantes de um país, porém altera as regiões envolvidas nesse processo. No Brasil, um dos fatores que exercem maior influência nos processos, nos fluxos migratórios é o de ordem econômica, uma vez que o modelo de produção capitalista cria espaços privilegiados para a economia, certo? Algumas pessoas, algumas classes aí no caso, elas vão ter mais condições, tá? Principalmente aí quem trabalha aí com a questão de indústria, a questão do comércio, certo? Vai ter mais condições do que, por exemplo, quem trabalha aí com a questão do campo, tá? O Brasil, é claro, já teve uma época em que o campo era justamente assim, a fonte principal, né, da economia brasileira. Ainda hoje em dia o campo tem uma certa relevância nesse sentido, tá certo, da economia, mas as cidades elas estão cada vez aí mais tendo uma participação mais ativa nessa questão de produção. E é claro, isso chama a atenção para que as pessoas abandonem as suas regiões, o chamado êxodo rural, tá certo? Elas abandonem aí o campo em busca da cidade, em busca aí justamente de oportunidades na indústria.
É o mesmo caso que ocorreu lá entre os anos 30 até os anos ali 70, tá certo? Onde muitas pessoas, eles abandonaram as cidades para trabalhar, ou melhor, abandonaram o campo, desculpe, para trabalhar nas cidades, em busca de empregos, tanto em questão de construção, quanto, por exemplo, na própria indústria, tá certo? Temos aí o caso de São Paulo e o ABCD paulista, certo? Que tem uma grande quantidade de imigrantes nordestinos, certo? Que saíram daqui do Nordeste, dos vários estados do Nordeste, em busca de oportunidades lá na indústria que estava surgindo, que estava crescendo em São Paulo, tá bom? Então, quando você falar de migrações, você vai lembrar o seguinte: eu estou me referindo ao processo de eu sair, de eu me deslocar de um local para outro. E é claro, a gente vai ter as migrações que são de fora, certo, do país para dentro, e também vamos ter migrações que ocorrem dentro do nosso país, tá certo? Como foi aí o caso de muitos nordestinos nessa época de 1920 até 1970, 1980 ali, onde tivemos aí esse processo, esse fluxo, tá, de abandono, muitas vezes do campo para as cidades. Hoje em dia ainda ocorre esse abandono, esse êxodo rural, tá certo? Mas é com menor frequência do que quanto era antigamente. E aproveitando essa deixa das migrações, a gente aproveita e fala aí um pouquinho dessa questão da indústria, tá certo? A indústria que corresponde ao segundo setor, tá certo? Quais são os setores de trabalho? Você lembra? Não? Vamos ver aqui, ó. O primeiro setor seria a agropecuária e o extrativismo, né? Que a gente já trabalhou em aulas passadas de geografia. O extrativismo é o extrair, certo, materiais da natureza, seja mineral, seja vegetal, seja animal. A agropecuária seria ali a questão justamente de eu plantar, de eu colher e, é claro, de eu criar animais. E a indústria, certo, que é o coração atual do mundo, certo, atual aí do nosso país, é relacionado à produção de bens, produção de materiais, tá bom? Então, ela aí vai estar justamente relacionada a essa questão de você, certo, ter um ambiente para produzir. Tranquilo? Na época aí de 1950, 1970, a indústria brasileira começou a cada vez mais ter uma relevância no país, certo? Justamente nessa época em que cada vez mais o campo perdia o seu valor, certo? Perdia ali o interesse para se continuar lá, e as pessoas começaram a ir para a cidade, buscando emprego, buscando melhores condições. Esse processo tanto influenciou a migração, certo? A questão da indústria, o surgimento da indústria, o fortalecimento da indústria, influenciou a migração, quanto ele próprio como eu posso dizer assim, ele justamente se beneficiou dessas migrações, certo? Então, há aí uma troca nessas mudanças, tanto do deslocamento quanto do fortalecimento da indústria. Tranquilo? E o rádio, onde é que entra o rádio nessa história que eu não entendi até agora, professor? O rádio, pessoal, ele vai ter um papel também muito fundamental. Por quê? É um dos primeiros meios de comunicação em massa que nós vamos ter. Vai ter aí um grande papel na sociedade, vai ter uma mudança drástica na forma como a sociedade se expressava, tanto questão aí de apresentar notícias, de apresentar ali justamente a própria questão, certo, da música, da cultura brasileira, tá? Da cultura brasileira, no caso eu estou falando mais voltada para o nosso país, tá certo? Por isso que eu estou focando aqui nessa questão do contexto brasileiro, tá bom? E é claro também vamos ter aí outros elementos que o próprio rádio vai ter uma influência, que se você for comparar com a televisão que vai surgir 30 anos depois, certo? O rádio ainda marca bastante a nossa história. E essa relação do rádio, tá certo, com a população, com a sociedade brasileira, vai justamente trazer essa ideia, certo? Esse desejo de conhecer justamente as cidades, as grandes metrópoles, esses centros urbanos que seriam tão ricos culturalmente, tá? E é claro, esse processo de migração vai ser também registrado através do rádio, tá bom? Ao longo aí dos anos, para que as pessoas acabem justamente conhecendo esse processo, tá? Então, o rádio vai estar justamente relacionado muito com essa nova formação, esse novo rosto que o nosso país tem. Turminha, eu já falei aqui um pouquinho
Eu ainda vou falar mais em outras aulas mais à frente, mas agora a gente vai aproveitar o seguinte, esse momentozinho de aula, para que a gente possa corrigir o livrinho de vocês aí em casa, tá certo? Então, pega um livrinho de vocês agora de história primeiro, depois a gente vai para o livro de geografia, tá bom? Então vamos lá, no livro de história aí de vocês, na página 130, tá certo? A gente está trabalhando aí um pouquinho, falando sobre essas migrações que ocorreram em volta de todo o Brasil. Não foi só o Nordeste que participou do processo migratório, tá certo? Importante você destaque isso. O Nordeste teve, é claro, um grande contingente de pessoas que foram para o sul e sudeste do nosso país devido a um período aí de grande seca, de grande miséria, tá certo? Mas não foi só a nossa região que teve esses processos aí de migração dentro do Brasil, tá bom? Então, anota aí para você não esquecer essa informação. E é claro, essas migrações que ocorreram trouxeram aí contribuições para as regiões que receberam essas novas populações, tá bom? Vamos lá. Então vamos ver aqui no livro de vocês, página 130 a 131. O que é que está dizendo e o que é que está perguntando, beleza? Vamos ver aqui, ó. Migrar dentro do Brasil. Hoje conhecemos vários relatos de pessoas que migraram para viver em outras cidades ou países. Muitas travessias são arriscadas, realizadas em embarcações superlotadas, às vezes para chegar ao destino. Os migrantes usam diversos tipos de meios de transporte. No passado, os transportes eram menos acessíveis que atualmente. Então, como eram as viagens daqueles que deixavam o sertão e migravam para outras regiões do Brasil? Vamos ver aqui, então. Nós temos aí, ó, pessoas que cavam o leito do rio seco, certo? Em busca da água, lá numa zona rural do município de Barra de Santa Rosa, no estado do Pará, na Paraíba. Vocês estão vendo aqui, ó, essa imagenzinha. Tá bom? E diz assim, ó, em muitas regiões do Nordeste, a seca, um fenômeno natural e que acontece de tempos em tempos, com a falta d'água, as pessoas não têm como sobreviver e o solo se torna improdutivo, resultando na escassez de alimentos e de trabalho. Por isso, muitas pessoas precisavam deixar suas casas para migrar com suas famílias. Então, turminha, vocês têm aí justamente, certo? Esse motivo principal desse abandono, tá? E pessoas do Nordeste aqui durante esse período tiveram ali, além da questão justamente da pobreza, da questão ali de novas oportunidades surgindo lá para São Paulo, lá para o sudoeste do país, certo? Para o sul do país, vão ter aí a própria questão da seca, certo? Uma grande seca aí que assolou por muito tempo o nosso país, tá certo? E que foi a principal causadora dessa necessidade de sair para conseguir sobreviver, tá certo? É claro que muitas famílias mantiveram-se aqui, mas outras, principalmente as que viviam lá no sertão, tiveram aí que abandonar os seus lares, a sua terra natal, beleza? Então vamos ver aqui, ó. Era comum famílias inteiras migrarem juntas, crianças, adultos e idosos. Caminhavam em pequenos grupos. Viajar de ônibus não era barato e poucas pessoas tinham recursos para pagar pelas passagens. Por isso, muitos faziam trajeto a pé e com a ajuda de animais. A viagem era longa, cansativa e podia ser prolongada por meses. Então imagina aí, você tem que andar, certo? Ou então cavalgar aí num jumentinho, num burrinho, certo? Ou se você tivesse mais dinheiro, né? Num cavalo para ir, sei lá, para outro estado, para encontrar melhores condições. Imagina aí quanto você não teria que sofrer, né, durante essa viagem, questão ainda de fome, de sede, cansaço, tá certo? Os perigos aí de realizar essas viagens, esses longos trechos. Então, esses processos migratórios, tá? Antigamente, eram muito mais cansativos do que hoje em dia. Porque hoje em dia nós temos aí carro, ônibus, avião, navio, se você por acaso for migrar para outro país, tá certo? Usando aí o mar. Então temos vários recursos, né, disponíveis para realizar esses processos migratórios. Diferente de antigamente que o transporte mais caro, né, o transporte que tinha disponível ali seria o ônibus para várias pessoas e ainda assim era um transporte que não tinha tanto, certo? Não tinha tanto disponibilidade quanto temos hoje, tá?
os ônibus que nós temos aí hoje em dia, se a gente fosse comparar com o que tinha lá atrás, alguns anos atrás, seria uma quantidade bem distinta, tá bom? Então vamos ver aqui, ó, seguindo. Durante as viagens, os migrantes montavam pequenos acampamentos próximos aos acostamentos das estradas para passar a noite ou dormiam em redes amarradas em árvores. A maioria das pessoas enfrentavam o frio e a fome durante o trajeto. Como o percurso era longo, às vezes incerto, não se levava muitas coisas. A maioria das pessoas migrava apenas com algumas trocas de roupa e pequenos objetos pessoais. Tá bom? Então aqui, ó, nós temos um exemplo de um grupo, certo, de imigrantes com as suas vestimentas, certo? E as suas, assim, as suas coisas, tá? Não temos aí uma bolsa ou uma mala para levar esses objetos, certo? Estão aqui justamente nos alojamentos já de uma fazenda lá no interior de São Paulo, tá bom? Depois de meses de viagem, ao chegar à cidade de destino, os retirantes precisavam procurar por emprego, moradia e se adaptar à nova paisagem e aos costumes locais. Além disso, muitas vezes era discriminado pelos moradores da cidade em São Paulo e no Rio de Janeiro. Alguns se alojavam em hospedarias ou pensões. Infelizmente, pessoal, hoje em dia ainda acontece muito esse preconceito, tá certo? De pessoas que são, principalmente aqui do Nordeste, e vão lá para São Paulo, Rio de Janeiro. Infelizmente, isso acontece com algumas pessoas, não vou dizer que são todos, porque isso não é bem verdade, tá? Existem algumas pessoas que ainda mantêm esse preconceito, esse ódio, que é injustificado, certo? Porque, no final das contas, somos todos iguais, temos aí todos os direitos, tecnicamente falando, e as próprias questões aí da nossa vivência, somos todos brasileiros aqui, temos uma cultura que a gente compartilha. É claro que a gente tem as nossas diferenças e a gente precisa aprender a respeitar isso. Mas ser diferente, certo? Não significa que somos melhores ou piores do que ninguém. Então é importante que você lembre desse fator, tá bom? Outros iam também, ó, morar em casarões antigos, nos centros urbanos, chamados de cortiços, onde viviam várias famílias. Quando encontravam trabalho, as famílias migrantes alugavam pequenas casas, geralmente em bairros distantes do centro da cidade. Detalhe, uma curiosidade aí para vocês. Se vocês aí tiver curiosidade, certo? Tem um livro muito legal chamado O Cortiço, que vocês podem ler depois e vai falando justamente aí como era essa vivência, tá certo? Dessas várias famílias dentro desses casarões. Esses casarões tinham aí alguns problemas, assim como tinham facilidades. Um dos problemas principais era a propagação de doença, tá certo? Porque muitas pessoas ocupando aí o mesmo prédio, certo? E muitas vezes esse prédio não tinha aí grandes condições de saneamento, condições aí de higiene, acabavam gerando aí uma facilitação para a propagação de doenças. Como a gente já estudou, certo? Doenças transmitidas pela água, tá certo? Transmitidas aí por animais, como rato, mosquito. Então, temos aí um ambiente propício justamente para que houvesse uma propagação, um aumento das infecções. Mais à frente, alguns anos à frente, esses casarões, esses cortiços vão ser destruídos, certo? E essas pessoas que moravam neles vão ser forçadas a ir morar nas favelas, nos morros. E assim é que começa a surgir, de fato, esses morros, esses locais aí, para que essas pessoas mais carentes pudessem sobreviver, tá bom? Então lá, a primeira questão diz assim, ó, explique como era a viagem dos migrantes no passado. Bom, eu posso falar que as viagens aqui dos migrantes no passado, né, eram viagens difíceis e longas, tá certo? Demoravam vários meses para que elas pudessem acontecer, tá bom? Segundo, como era a vida dos migrantes ao chegar em uma nova cidade? Primeiramente, difícil, porque eles tinham aí uma nova cultura, um novo ambiente, uma nova paisagem para se adaptar, não é isso? E é claro também, eles têm aí, certo, que armar um emprego, certo, armar um trabalho e principalmente uma moradia, para que eles pudessem ter um local onde ficar. Sem falar, é claro, na discriminação que muitos acabavam sofrendo, tá certo, minha? Bom, então agora, terminou aqui de fazer a nossa correção do livro de História, a gente vai corrigir o livro de Geografia, tá? E o restante a gente vai deixar para a próxima aula para corrigirmos juntos, beleza? Então vamos nessa. No livro aqui de Geografia de vocês, na página 130,
nós temos agora outra atividadezinha também para corrigir. Fala um pouquinho sobre a indústria, o comércio e os serviços. Vamos acompanhar? Vamos lá. Eu vou ler aqui o textozinho para vocês e a gente vai vendo as questões juntos. A atividade industrial. A atividade industrial é o processo de transformar a matéria-prima em outro produto. Por exemplo, transformar a cana-de-açúcar em açúcar. Atualmente, as indústrias utilizam modernas máquinas para produzir seus produtos, mas nem sempre foi assim. Há muito tempo, os produtos eram fabricados de maneira artesanal, eram feitos manualmente com a utilização de instrumentos e ferramentas muito simples. Fabricava-se pequenas quantidades de cada produto e praticamente não havia divisão de trabalho. Isto é, todas as etapas da fabricação de um produto eram feitas pelo mesmo trabalhador. Certo? Isso aí bem no início, antes da indústria começar a se estabelecer, tá certo? Com a invenção das máquinas complexas, o modo de produzir mudou, a divisão do trabalho se intensificou e isso cada trabalhador ou grupo de trabalhadores passou a realizar apenas uma etapa da produção. Além disso, a utilização de máquinas complexas fez aumentar bastante a quantidade de produtos fabricados. Dicasinha para você aí que gosta de ver filmes, certo? Um filme aí de Charlie Chaplin, falando justamente sobre essa primeira indústria, esse primeiro período da indústria, tá, no mundo, de forma geral. Foi justamente aí tempos modernos. Quem quiser assistir, se divertir e também aprender bastante, pode pesquisar aí pela internet, você vai ver muita coisa legal, tá bom? Então agora vamos passar para as respostas. Primeira questão diz assim: a indústria é uma atividade que se destaca no seu município? Isso é uma atividade, uma resposta pessoal. Será que a indústria aqui na nossa cidade, na cidade de Caruaru, Pernambuco, tem uma grande marca, tem aí um grande papel? O que é que vocês acham? Ou será que é outro setor aí nas nossas atividades humanas? Bom, aqui em Caruaru, tá certo, minha? O nosso setor principal não vai ser a indústria, como é no caso de São Paulo e outras regiões, certo? Vai ser, no caso, mais a própria questão do comércio. É claro que a gente vai ter aí os fabricos, certo? A gente vai ter aí a produção também de roupas, mas o comércio é o que tem maior impacto aqui na nossa cidade, beleza? Segunda questão. Compare dois modos de fabricar geleia de morango. Então nós temos aí o modo manual, certo? Duas pessoas ali trabalhando, fazendo a receita. E nós temos, utilizando aí também as máquinas, né? E nós temos ali, um modo artesanal, desculpe. O primeiro seria o modo industrial e o segundo seria o modo artesanal, que tem ali uma senhorazinha fabricando, certo? Em casa mesmo, na cozinha de casa, essa geleia de morango, ok? Aí ele quer saber o seguinte, letra A. Em que modo de fabricação são utilizadas muitas máquinas? Resposta, a fabricação industrial, né? A gente tem ali, uma espécie de corredeira para poder ali os alimentos, corrediças para poder os alimentos passarem, certo? Nós temos ali o forno, temos ali a máquina que vai soltando essa geleia já diretamente nos potes, certo? E alguns também vão tampando aí esses potes já. Não há divisão de trabalho. Onde é que não há divisão de trabalho? Bom, onde não há divisão de trabalho seria no modo artesanal, né? Uma pessoa faz tudo ali, ok? O produto é fabricado em grandes quantidades. Bom, eu só posso fabricar em grande quantidade se eu tiver condições de agilizar esse processo. Então, a resposta seria na fabricação industrial, certo? A fabricação artesanal é conhecida por fabricar em menor quantidade, tá? Anota aí para você não esquecer. Letra B. Qual é a principal matéria-prima desse produto? Que atividade a produziu? Vamos lá, a matéria-prima vai ser o morango, certo? E a atividade que produziu o morango vai ser a atividade da agricultura, tá? Faz parte do primeiro setor. Então aí, primeiro setor, certo? A agricultura, ela produz o insumo, a matéria-prima que vai ser utilizado na indústria, no segundo setor, tá bom? Então tem uma relação aí direta. Se cortar a produção, eu não tenho, se cortar a produção de matéria-prima, eu não tenho como produzir nenhum item, ok? Então, todas as atividades humanas estão, de alguma forma, interligadas e, é claro, dependendo uma das outras, ok? Vamos lá. Transformando a matéria-prima. Geralmente, as matérias-primas são provenientes do trabalho de pessoas na agricultura, na pecuária e no extrativismo. Na indústria, a matéria-prima é transformada em outro produto. O trigo obtido na agricultura, por exemplo, é transformado em farinha. A farinha de trigo pode ser comprada pelas pessoas para fazer biscoitos ou bolos.
ela também pode ser comprada por uma indústria que a transformará em biscoitos, macarrão ou outros produtos. Quarta questão pede assim, ó. Observe a sequência de desenhos e responda as questões. Então nós temos aí, ó, pessoal que vai colhendo lá, né, no campo, leva transportes aí para a fábrica de farinha. A fábrica de farinha produz a farinha mesmo, tá certo? E daí ela vai para o supermercado, que seria o nosso terceiro setor, o comércio, tá bom? E ele quer saber o seguinte, ó, letra A. Qual é a principal matéria-prima na produção de farinha? Resposta seria o trigo, tá? Quem não conhece aqui, esse campo aqui seria os campos de trigo, esses campos douradinhos. Letra B. Qual é a atividade que produz essa matéria-prima? Resposta, agricultura. Letra C. Qual é a principal matéria-prima da produção dos biscoitos? É a farinha de trigo, tá certo? A farinha que eu fiz a partir do trigo. E letra D. Qual é a atividade que produz essa matéria-prima? Bom, a atividade que vai produzir a matéria-prima, certo? Essa farinha de trigo vai ser a indústria, ok? Então, com isso, turminha, a gente encerra aqui a nossa correção de hoje, tá bom? Desculpa, tem uma atividadezinha que foi para casa para vocês, né? Que a gente não corrige ainda. Então, vamos aproveitar e corrigi-la logo, tá certo? Vamos lá. Questão aqui, ó, o comércio. Comércio é a atividade que compra e vende. É por isso que o comércio, diversos produtos da agricultura, da pecuária e da indústria chegam aos consumidores. No mercado a varejo, as mercadorias são vendidas em pequenas quantidades e um preço unitário maior, diretamente ao consumidor. Em feiras livres, supermercados, lojas ou shopping centers, no comércio atacado, as mercadorias são vendidas em grande quantidade e a um preço unitário menor, geralmente aos comerciantes que, por sua vez, as revendem para os consumidores no comércio a varejo, tá bom? Então, nós temos aí o comércio a varejo, que vai ser esse comércio menor quantidade, mas os preços maiores, e o comércio em atacado, onde geralmente quem vai comprar vão ser ali grandes revendedores, tá bom? Ou revendedores aí com comércios locais que vão comprar mais barato para poder revender um pouco mais caro. Os serviços. No setor de serviços não se vende mercadorias ou bens materiais, mas serviços, que são atividades prestadas por uma pessoa ou por uma empresa. Um médico, por exemplo, é um prestador de serviço. Eles não vendem nenhuma mercadoria ao paciente, eles vendem um serviço. E isso atende o paciente e faz o que é preciso para curar uma doença, eliminar a dor e ajudar o paciente a ter boa saúde. Além dos médicos, há muitos outros prestadores de serviços, como motoristas, professores, enfermeiros, eletricistas, recepcionistas, dentistas, advogados, faxineiros, pedreiros, bancários, pintores, zeladores, porteiros, varredores de rua, artistas, entre outros, tá certo? Então, a lista de serviços é longa. E, é claro, os serviços fazem parte do terceiro setor, tá bom? Vamos agora para as atividades para a gente corrigir. Vamos lá. Quinta questão. Veja os ingredientes do bolo e de cenoura que Marina fez. Então vamos lá. Letra A. Liste os ingredientes que ela usou. Nós temos aí, ó, açúcar, farinha de trigo, ovos, cenouras e óleo de soja. Letra B. Quais desses produtos são industrializados? Nós vamos ter aí, ó, o óleo de soja, que é extraído da soja, o açúcar, que vem da cana-de-açúcar, e a farinha de trigo, que vem do trigo, tá certo? Letra C. Qual é a principal matéria-prima de cada um desses produtos? Já falei. Soja, né? A cana-de-açúcar e a farinha de trigo, tá bom? Então, letra C, você vai colocar essas respostinhas, as matérias-primas que eu acabei de falar. Sexta questão e a última. Responda as perguntas do quadro para diferenciar o comércio a varejo do comércio por atacado. Então, vamos lá. Comércio a varejo e comércio atacado. Então, nós temos aí duas colunzinhas para colocar. A pequena quantidade de mercadoria negociada é grande ou pequena? A quantidade de mercadoria negociada é grande ou pequena. No comércio a varejo, ela vai ser pequena. No comércio a atacado, vai ser grande, tá bom? Geralmente, quem é o comprador? No varejo vai ser o consumidor final. E no atacado vai ser aí outro comerciante, tá certo? O valor unitário da mercadoria é maior ou menor? No varejo vai ser maior e no atacado ela vai ser menor, para que facilita aí esse processo de revenda, tá bom? Então, turminha, por hoje é só. Espero que vocês tenham aí conseguido fazer as correções, tá certo? Se você não fez, volte no vídeo para que você possa corrigir. E, é claro, anote as informações principais aí que eu passei lá no iniciozinho do vídeo, tá bom?